Pessoal, na aula de hoje eu vou te mostrar como eu peguei esse quadro desse aluno e transformei nesse daqui em apenas 6 semanas, te mostrando todo o protocolo de treino que foi utilizado com esse aluno. Inclusive, vou fazer a avaliação postural dele aqui na tua frente, na hora, na prática. Então vem com o paizão para mais uma aula exclusiva aqui do canal. Então já lembra de martelar o like desse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para você estar recebendo novos conteúdos como esse que vai vir aí toda semana. Beleza? Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Então vamos embora para o princípio de tudo, pessoal, que é o quê? A avaliação postural do aluno. Você tem que entender que sem avaliação postural não existe prescrição de treino. Eu vou te dar um exemplo disso agora. Se esse aluno chega para você com esse quadro postural aí, com essas alterações posturais que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Como é que você vai saber qual o protocolo de treino que você vai utilizar? Qual o exercício que você vai utilizar? Por quê? Se a fase concêntrica vai ser completa, se vai ser incompleta? Qual é o músculo que está encurtado e que precisa ser alongado? Qual é o músculo que está fraco e precisa ser fortalecido? Entendeu? A dose, o volume, enfim. Como é que você vai prescrever um treino sem passar por todo esse escaneamento do quadro postural do sujeito? Não tem como. Então, personal que prescreve um treino sem fazer avaliação postural, tá dando um tiro no escuro, não sabe o que está fazendo com o aluno. É por isso que os alunos não têm resultados significativos, satisfatórios. O máximo que consegue fazer é ou emagrecer ou hipertrofiar. De resto, continua torto ou fica até mais torto, cheio de dores, cheio de disfunções. Isso é o personal manada, aquele que não domina a habilidade mais escassa da educação física, que é a avaliação postural. Então, esse é um dos motivos que você se tornando um expert em postura, você se torna uma autoridade. E você, inclusive, nós ensinamos dentro do curso Expert em Postura, nas aulas de marketing, vendas e Instagram, como você utiliza toda essa parte de avaliação postural para vender a sua consultoria online, mostrando algo para os alunos que os outros personagens não mostram. Mostrando problemas que o aluno tem, que ele nem sabe que ele tem, mas que você é a solução para esse problema. Para correção da estética do aluno, porque postura é estética, pessoal. Então, o princípio de tudo, cara, é a avaliação postural. Então, na aula de hoje eu vou fazer rapidamente a avaliação postural desse aluno. Não vou estar batendo na tecla sobre qual a causa de cada alteração, enfim, tudo mais, tá? A gente vai fazer na prática aqui um estudo de caso com esse cliente real, beleza? Então, vamos embora, chega de papo e, cara, lembra que o princípio de tudo é o fio de prumo, beleza? E o fio de prumo, pessoal, ele tem que sair de baixo dos pés, porque tudo começa pelo pé. E se você não sabe por quê, esse é mais um dos motivos que você precisa entrar no Expert em Postura. Então o fio de prumo ele jamais começa em cima, no meio, enfim, ele começa a partir dos pés. Então aqui o fio de prumo, vou até pintar ele bonitinho pra gente usar nas outras fotos. Ele fica equidistante aos pés, tá? Mesmo afastamento, mesma distância entre o pé direito e o pé esquerdo, tá? Então, pegando a foto aqui de perfil frontal dele, a gente percebe já que ele tem um deslocamento, tá? Do centro de massa dele aqui, mais pra, você tá vendo aí, para direita do prumo, mas é o lado esquerdo dele que tá mais pro lado. Então isso geralmente é um indicativo de uma escoliose, beleza? Então a gente já tem esse primeiro detalhe, uma suspeita de uma escoliose, tá? Principalmente ali nessa parte superior do corpo, a gente percebe que o centro de massa dele tá mais deslocado para um lado do prumo, não tá? O corpo dele não tá partido perfeitamente em lado direito e esquerdo de forma simétrica. E já aproveitando que a gente tá falando de escoliose aqui desse aluno, vamos passar para essa foto de costas dele, ó. A gente percebe aqui que de fato ele apresenta uma escoliose. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, perceba como a coluna dele aqui, ó, tá mais aparente, tá? Desse lado, mais ao lado do prumo, ó. Olha a diferença de onde é que tá passando o prumo cortando a cabeça dele. Ou seja, a gente tem a confirmação, tá? Desse aluno do quadro da escoliose. Beleza, pessoal? Então, é um aluno com quadro de escoliose. E analisando agora a foto de lado, a gente já volta para a foto anterior, tá? Da foto de frente. A gente coloca o prumo, lembra, ó? Vem aqui embaixo, câmera comigo. Ó, começando nos pés, ligeiramente à frente do maléolo lateral do nosso aluno. Analisando esse padrão dele, a gente percebe aqui por essa parte de cima do corpo dele, ó, que ele tá com o corpo meio que jogado para frente. O centro de gravidade dele tá meio que deslocado
para frente, tá? Esse deslocamento do centro de gravidade para frente tem a tendência de gerar a contração excêntrica, tá? De panturrilha, isquiotibiais e paravertebrais. Centro de massa desse aluno deslocado para frente, então a gente já supõe que ele possa apresentar um encurtamento moderado ou severo de isquiotibiais e panturrilha por conta desse padrão que ele apresenta. Então, pessoal, a gente analisando esse aluno de frente, a gente já percebe que ele tem uma horizontalização aqui, ó, das clavículas. E ainda tem um detalhe: o acrômio desse aluno está bem abaixado em relação à parte mais distal da clavícula dele. Então a clavícula dele está nessa região aqui, ó, a parte que se articula com o acrômio, na articulação acrômio-clavicular, só que o acrômio dele não está aqui, o acrômio dele está aqui mais embaixo. Então isso já é um indicativo de que o aluno apresenta, tá, nessa visão anterior, uma rotação inferior das escápulas. E como é que a gente pode confirmar essa rotação inferior das escápulas? A gente percebe aqui, por essa imagem, que o aluno apresenta de fato uma rotação inferior da escápula, porque o ângulo aqui superior, tá, está mais afastado da linha mediana do que o ângulo inferior. E isso ocorre de forma bilateral. Então a confirmação do que a gente viu na análise da visão anterior, a rotação inferior das escápulas, que é uma alteração postural muito comum de se encontrar no sexo masculino. Então já vai anotando aí as alterações que esse aluno apresenta. Além disso, pessoal, a gente percebe que ele tem um desnivelamento dos ombros. Se a gente for traçar esse prumo aqui na distância biacromial, intersectando ambos os acrômios, a gente percebe o quê? Que o acrômio direito está mais alto do que o esquerdo, tá? Então o ombro direito mais alto que o esquerdo. Então isso geralmente está associado ao quê? A uma escoliose aqui, ó, com uma convexidade para o lado esquerdo, que geralmente é o ombro que está mais baixo, beleza? Então a gente hipotetiza também isso daí. Outro ponto que a gente analisa aqui na visão anterior é o detalhe aqui, ó, da fossa cubital desse aluno. E além da fossa cubital, a gente repara na palma da mão do aluno. O que isso significa? Pela posição que a fossa cubital dele está e a palma da mão está, a gente diz que ele tem uma rotação interna de ombros. E como é que a gente confirma essa rotação interna? Quando a gente passa para a visão posterior e a gente percebe que o cotovelo dele, ó, está apontado para diagonal, não está apontado estritamente para trás, como deve ser numa articulação glenohumeral em posição neutra e muito bem alinhada. Então olha só quantas alterações a gente já identificou nesse aluno. E aí eu volto de novo para aquela questão que eu falei no início: como é que você vai prescrever um treino para o seu aluno sem você saber de todos esses detalhes, pessoal? Qual músculo que você vai alongar, quem é que está encurtado nessa alteração, enfim, entendeu? Treino, musculação sem avaliação postural é simplesmente um tiro no escuro. Continuando aqui, a gente percebe que ele não tem um desnivelamento da pelve, as espinhas ilíacas estão na mesma altura, no mesmo plano. Agora, se a gente passa para o membro inferior, a gente percebe aqui que ele é um homem, tá, que apresenta uma alteração postural conhecida como um joelho valgo. E no caso dele é um joelho valgo de caráter estrutural, que nada mais é do que essa aproximação, tá, dos joelhos, beleza? Com o afastamento dos pés. Se esse aluno tentar aproximar os pés, os joelhos dele vão se encostar bem antes e os pés continuarão afastados. Só que a principal característica desse joelho valgo estrutural é o quê? Além dessa adução do quadril, o quadril dele está em rotação lateral, as patelas estão apontadas, ó, estritamente para fora, então uma rotação lateral do quadril mais uma adução do quadril, tá? Então aí a gente tem um caso de joelho valgo dele, tá? É um joelho valgo estrutural. O que isso significa, pessoal? Não vai ter correção. Outro detalhe que a gente vê desse aluno, quando a gente passa para a visão agora lateral, é o seguinte, pessoal. Esse é um aluno que apresenta o padrão postural dos três que a gente pode encontrar de alteração, o padrão postural dorso plano. Então, padrão postural dorso plano, ele apresenta uma retificação da coluna lombar. Você percebe que ele não tem aquela curvatura cifótica da coluna, tá? Como a postura cifótica lordótica ou dorso plano. Então a coluna dele vem inteiramente, ó, reta, ó, bem inteiramente reta, e só no final é que tem essa ligeira hipercifose. Então a hipercifose aqui mais na região proximal, ó, da coluna torácica desse aluno, tá? Então vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. Ó, a coluna dele vem inteiramente reta, ó, da base, tá, até a posição mais proximal da coluna torácica, tá? Então a postura bem característica da dorso plano, beleza? É um aluno que apresenta, ó, uma anteriorização da cabeça, a imagem do rosto está cortada, obviamente, mas é uma anteriorização da cabeça que está associado a essa ligeira hipercifose aqui da região mais proximal.
E um outro detalhe que a gente avalia na visão lateral dele é justamente a articulação do ombro dele. Você percebe que o ombro dele tá, a cabeça do ombro deslizada para frente, tá? Tá com esse deslizamento anterior da cabeça do ombro. A síndrome do deslizamento anterior da cabeça do ombro é mais uma disfunção da articulação glenumeral. E você precisa ter cuidado com casos como esse para você saber como orientar a execução das remadas da forma correta para corrigir essa alteração postural, além de você precisar entender quais são as possíveis causas dessa disfunção. Tá vendo a importância da avaliação postural, pessoal? Sem isso, cara, pode esquecer corrigir desvio postural, pode esquecer corrigir a estética do aluno, porque o aluno contrata para você corrigir a estética dele. Então, corrigir a estética não é emagrecer ou hipertrofiar. Se quando for tirar foto o aluno continuar todo, desculpa o termo, cagado. Então, síndrome do deslizamento anterior da cabeça do ombro, tá? Retificação da coluna lombar. Ele tem uma pelve tracionada em retroversão. A gente já soltou uma aula aqui no canal sobre retroversão pélvica, onde eu mencionei 3 exercícios que é ideal você utilizar nesse quadro aqui, especificamente nesse quadro, para você melhorar ou até corrigir esse padrão, tá? Então vou até prescrever eles hoje aqui também no protocolo de treino. Então, se você ainda não assistiu essa aula, vem aqui no canal para assistir e lembra de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e compartilhar esse vídeo compartilha nos grupos que eu tenho de educação física aí, grupo de amigos, grupo da academia, grupo da faculdade, grupo de cursos. Compartilha esse vídeo aqui porque todo mundo precisa assistir isso daqui. E você sabe que você está aqui assistindo, sabe a importância de tudo isso. E cara, continuando, então é um aluno que a gente viu que apresenta o quê? Tá? Uma rotação inferior das escápulas, tá? Indicativo de uma depressão da cintura escapular. Isso aqui aí eu tenho um detalhe. Talvez fique difícil para você avaliar outras alterações nas escápulas dele, mas eu já te digo de prática, ele tem um alamento escapular. Ele tem escápulas aladas, geralmente isso aí é associado a uma fraqueza do serrátil anterior, e a rotação inferior também está geralmente associada ao encurtamento do deltoide medial e uma fraqueza do próprio manguito rotador e trapézio superior. E quando a gente bota o ombro dele numa abdução aí de em torno de uns 30, 40 graus, a gente percebe o quê? Quando ele faz uma abdução do ombro dele, tá? Quando ele faz a abdução do ombro em torno de 30, 40 graus, você percebe que a rotação inferior da escápula ela fica mais pronunciada do que antes. Não só do lado esquerdo, mas principalmente também do lado direito. Isso é um indicativo de uma força excessiva do deltoide medial, o encurtamento e força excessiva do deltoide com a possível fraqueza aqui dos músculos do manguito rotador, trapézio superior e serrátil anterior. Então fica bem pronunciada aí essa alteração nele quando ele faz essa abdução de ombro, um indicativo aí justamente da fraqueza de todos os músculos rotadores superiores das escápulas e um possível encurtamento do deltoide. Por isso que eu não aconselho, tanto que eu não prescrevo, exercícios de elevação lateral, exercícios para deltoide medial, nos primeiros protocolos de treino do aluno que apresenta essa alteração postural até que a gente melhore. Então a gente viu essa alteração postural aí e olha que detalhe interessante. Depois que esse aluno fez essa abdução do ombro, que é algo que vai causar uma certa ativação dos músculos rotadores da escápula, a gente percebe que a escoliose do aluno aconteceu o quê? A escoliose do aluno basicamente ela desapareceu quando ele começou a fazer a abdução, que ocorreu essa ativação dos músculos do dorso, paravertebrais e demais rotadores das escápulas. Por quê? Porque isso é uma escoliose funcional associada a desequilíbrios musculares. Então, se ele conseguiu corrigir a escoliose com esse movimento, é porque ela tem correção. Como é que seria estrutural quando ele fizesse isso e não tivesse diferença significativa no alinhamento da coluna? Então, todas essas alterações a gente viu. É um aluno que apresenta pronação dos pés também, Os pés bem pronados, pessoal. Tá traçando aqui o desenho do tendão, Ele é um aluno que apresenta a pronação dos pés de forma bilateral, mais o pé esquerdo do que o pé direito. Então, pessoal, veja a quantidade de detalhes, tá, que a gente viu aí no caso desse aluno. E você viu aqui que eu fiz a avaliação bem rápida. Por quê? Experiência, expert em postura. Para você pode demorar um pouco mais, só que eu consigo encurtar esse caminho para você fazer exatamente isso que eu fiz agora, de forma rápida. Você saber identificar todas as alterações posturais e saber montar um protocolo de treino específico, não só para melhorar a estética geral do aluno, mas para corrigir esses desvios posturais. Tudo isso é ensinado dentro de onde, meu querido? Dentro de onde? Fala, Fernando. Dentro do Expert em Postura, que é o meu curso online mais prático, o curso online do Brasil, de avaliação postural e funcional, testes e prescrição do protocolo de treino, pessoal. Então,
Fizemos a avaliação desse aluno e aí eu vou te mostrar. Câmera, foca aqui, câmera, presta atenção. Eu quero que vocês soltem os comentários, tá? Vocês estão assistindo essa aula agora, solta assim, Fernando, solta o celular. Deixa aí nos comentários pra gente ter uma interação legal aí. Dá uma olhada. Eu vou te mostrar como a gente saiu disso daqui, do quadro que a gente acabou de avaliar, pra esse padrão aqui. Ó a diferença. Cara, absurdo, hein? Num período de apenas 6 semanas. Então, vamos embora para a prescrição do treino desse aluno. Esse é um aluno que tinha 6 vezes na semana para treinar, então eu fiz a divisão do protocolo em ABC vezes 2, beleza? Isso daí, um aluno que já treinava, mas pelo quadro postural eu considero ele um iniciante indo para o nível intermediário, beleza? Então, nesse protocolo de treino dele, eu vou usar a divisão ABC vezes 2. No treino A, será utilizada a divisão o quê? Agonista-antagonista, peito e costas. Na divisão B, bíceps e tríceps. Bíceps, tríceps e um exercício de deltoide, que eu disse que não era para utilizar, mas não é abdução de ombros, não é elevação lateral. Tá? Vocês vão ver já já qual que é. E o microciclo C, membro inferior geral, beleza? Membro inferior geral e core. Pelas alterações que a gente identificou na cintura escapular dele, tá? Eu começo geralmente o treino focando na ativação desses músculos para já ativá-los e deixar pronto para a parte principal do treino. Como ele é o único que apresenta a rotação inferior das escápulas e também apresenta alamento das escápulas, eu vou começar o treino dele com o wall ball slide mais push-up plus. Em seguida, vou usar o encolhimento overhead. Beleza? O encolhimento overhead com 2 segundos de pico de contração. E é bom que o pessoal, vocês estão assistindo aí a aula, vão assistir com ela acelerada, então vai acabar rapidinho. Então, ó, wall ball slide mais push-up plus, encolhimento overhead e elevação Y na polia. Temos aí 3 exercícios para a gente utilizar com o quadro desse aluno. Você ainda pode colocar mais um, se quiser, a retração das escápulas com ombro abduzido. Retração das escápulas com pegada pronada. Beleza? Esse é mais um bom exercício porque o ombro fica abduzido, tá? O ombro ficando abduzido, ele vai fazer só o movimento de adução e abdução das escápulas. Pelo fato de estar abduzida, a escápula tem que obrigatoriamente ficar em rotação superior. Então, a melhor opção para esse caso de rotação inferior das escápulas, beleza? Então, o wall ball slide mais push-up plus. E olha, galera, isso aqui, ó, é só o aquecimento do treino dele para a parte principal. Então, nesse caso aqui, você vai usar umas 3 séries para cada exercício desse, de 12 a 15 repetições, são exercícios isolados, não são desgastantes, no máximo 1 minuto de descanso, beleza? E aí a gente vai para a parte principal do treino dele. Vamos fazer uma puxada supinada com ele, tá? Uma puxada supinada, parando com a barra entre o nariz e a boca. Então, uma puxada supinada de caráter assim, com a fase concêntrica parcial, beleza? Então, puxada supinada. A gente vai utilizar com ele uma remada articulada, pegada, pronada. E você ainda pode colocar mais uma remada, que é a remada curvada pronada. Por quê? Porque esse, como é o aluno que apresenta a retificação da coluna lombar, aqui eu não mostrei os testes dele para você, porque senão ia ficar uma aula muito longa, não é o intuito, mas é um aluno que apresenta muita flexibilidade nos paravertebrais, tá? Indicando que eles não estão fortes o suficiente. Então o que a gente faz? A gente fortalece eles principalmente de forma isométrica, tá? E a gente vai fortalecer de forma dinâmica também no protocolo de treino membro inferior que vai ser mostrado para vocês. Então, remada curvada pronada, porque ele vai ficar com o tronco inclinado, então vai exigir bastante da consciência corporal para ele manter a bunda empinada pela contração isométrica dos músculos paravertebrais, tá? E você percebe que eu tô falando aqui, ó, de remada pronada, tanto articulada quanto a remada curvada. Por quê? Por conta da rotação inferior. A remada pronada vai obrigar que a escápula dele fique em rotação superior. Se a gente usar uma pegada neutra, quando ele for fazer o movimento, vai forçar muito a rotação inferior, então você não quer aplicar sobrecarga à disfunção já existente. Então o que você faz? Você utiliza a pegada pronada. Então, remada curvada com a pegada pronada para quem tem rotação inferior das escápulas. Firmeza isso daí. Aqui a gente utiliza o quê? 4 séries para cada exercício desse, então já temos 12 séries de costas aí, mais ali 3 da retração. Então, 12, 15 séries, dá um total de 30 séries semanais. É bastante, até um volume mais aí para avançado, beleza? Então, mas a intensidade do treino vai ser baixa. Então tá com volume alto, com a intensidade que vai ser moderada. Então 4 séries aí, 12 a 15 repetições você vai utilizar nesse primeiro protocolo com esse aluno. E agora a gente entra no treino de peito e vem aquela questão, João, ele tem precifose. Será que é ideal fortalecer bastante o peito dele? Não vai ter problema se ele fizer dentro da técnica correta e o volume estiver equalizado com o treino de costas. Então, de qualquer forma, eu vou colocar um volume menor para o treino de peito. Então, o que a gente vai fazer com ele? Um supino inclinado com barra e um supino reto
com barra. 4 séries cada um de ambos, então vai dar um total de 8 séries, 16 séries semanais, tá abaixo, né, do volume do treino de costas, que é a nossa prioridade. Então temos aí, ó, todo o protocolo de treino A desse aluno montado. Se você quiser ainda mais, você pode colocar uma flexão de braço, só para finalizar. E como é que você vai utilizar essa flexão de braço? Você vai aplicar a estratégia do push-up plus. O aluno vai fazer a flexão, quando estiver chegando da metade para o final da concêntrica, ele vai terminar o movimento e fazer uma ligeira abdução da escápula, focando a ativação no serrátil anterior, empurrando a escápula contra a axila. E aqui você usa 3 séries, tá bom? Então dá 11 séries, 22 séries semanais. Então finalizamos o treino protocolo A desse aluno, vamos para o protocolo B, bíceps e tríceps. A gente vai começar com a preensão do deltoide. Só que qual é esse exercício, pessoal? A gente vai utilizar com ele o desenvolvimento. E vamos bater só no detalhe do seguinte. Se o teu aluno não tiver com os músculos da cintura escapular fadigados, serrátil anterior, por exemplo, você pode entrar de novo com o wall ball slide. Isso aqui você pode conjugar o wall ball slide com a elevação Y na polia, se ele não tiver com o serrátil anterior doendo, muito fadigado. Se tiver, não faz. Provavelmente na outra semana ele não vai estar com ele dolorido, porque já vai ter acostumado. Então você pode utilizar. Então o wall ball slide, e aí você entra com o desenvolvimento com barra em pé, o strict press. Por quê? É um exercício que o ombro já começa basicamente os 90 graus de abdução até a fase completa, ou seja, enfatiza bastante a rotação superior da escápula, que é o que a gente quer no caso desse sujeito de rotação inferior, com bastante ativação do músculo serrátil anterior dele. Então, o wall ball slide mais elevação Y, desenvolvimento com barra. Aqui você coloca umas 5 séries do desenvolvimento com barra, dá 10 séries semanais. Isso aí você vai utilizar com esse aluno nesse caso. Fechou esse deltoide dele, para onde é que a gente vai agora? Bíceps e tríceps. Esse vai ser um treino, vamos até colocar aqui, ó, já que vai ser um treino mais curto, vamos colocar o core aqui dentro. Por que a gente vai colocar o core aqui dentro? Porque como ele vai treinar o core no C, no microciclo C, no outro dia já é o microciclo A. E se a gente colocasse o core no A, não ia bater, ia ficar repetindo o dia. Então a gente coloca no meio do treino. Então vamos tirar o core aqui do treino de membro inferior e vamos passar aqui para o treino de B, que é o microciclo de bíceps, tríceps e deltoide. Então, feito isso aqui, começou o desenvolvimento com barra, vamos começar o de bíceps dele, galera. E aí é o seguinte, como ele tem rotação inferior da escápula, não é ideal você fazer a rosca direta com o braço em posição aqui ortoestática, né? Segurando o halter fazendo tipo uma rosca direta. Por quê? Essa resistência sustentada na mão vai criar uma força de depressão ainda maior, tá? Então não é interessante. É interessante fazer os exercícios de bíceps em que o ombro esteja flexionado. Então o que a gente pode começar aqui? Uma rosca Scott, inclusive porque a escápula fica ligeiramente abduzida, já que o ombro está em flexão, então é bom para deixar o serrátil anterior em contração isométrica, estabilizando a cintura escapular. Então, uma rosca Scott, se tiver na máquina, na academia, faz na máquina, se tiver livre, faz livre. Uma rosca Scott barra W, questão do conforto, vai ser melhor. Rosca Scott com a barra W, e você pode conjugar, galera, com o tríceps francês. Tríceps francês é um exercício que raramente eu tiro do meu protocolo de treino dos meus alunos, porque tríceps francês é excelente porque o ombro fica em máxima flexão, então a escápula tem que estar em máxima rotação superior, com bastante ativação isométrica, principalmente de serrátil anterior. Também tem a participação de trapézio superior e trapézio inferior. Tríceps francês conjugado com rosca Scott, então você percebe que todo o protocolo de treino dele está sendo focado em evitar exercícios que apliquem sobrecarga sobre rotação inferior da escápula. Então todos estão priorizando ficar com a escápula em rotação superior. Então já temos o primeiro superset aí, rosca Scott barra W mais tríceps francês. O próximo que a gente utiliza, a gente pode utilizar o quê? Uma rosca cruz, polia alta. Aquela rosca na polia, tá? Então o ombro fica indo basicamente 90 até 100 graus de abdução, beleza? Então a escápula tem que obrigatoriamente ficar em rotação superior. Mais tríceps testa na polia. Por que tríceps testa na polia? Ombro em flexão, forçando a rotação superior da escápula e você orientando que o aluno empurra a escápula contra a axila para manter esse posicionamento. Então, novamente, tudo evitando o quê? Manter a escápula em rotação inferior. O último que a gente pode entrar aqui, deixa eu pensar em mais um que a gente pode utilizar com ele. Por mim eu fecharia nesses 2 exercícios só, mas então não para pensar, João, só 2 exercícios? Sim, pode ser 2 exercícios com 5 séries cada um, dá 10 séries totais e 20 séries semanais, tá? Isso é uma opinião minha. Eu deixaria apenas isso. Esses 2 combos aí de superset, 5 séries de cada um. Mas se você quiser mais um ainda, o que é que você pode fazer? Uma rosca concentrada. Por que rosca concentrada? Justamente a mesma coisa por conta das escápulas, é que a rosca concentrada, o ombro fica em quê? Em uma ligeira flexão, beleza? Fica em flexão, então a escápula não fica em rotação inferior. Então, rosca concentrada, e eu entraria de novo para manter o tríceps
francês. Ou o que você pode fazer é usar um tríceps testa no banco, com barra W. O tríceps está deitado no banco porque o ombro tem que ficar em 100 graus de flexão, então a escápula tem que ficar em rotação superior também. Você pode utilizar agora 4 séries de cada um desses, de bíceps e tríceps, dá um total de 24 séries semanais. E a gente entra no core, que são os 3 exercícios que eu inclusive mencionei na aula, só que a ideia é que você assiste para você ver a execução. Então, primeiro, prancha isométrica. Segundo exercício, flexão de quadril unilateral, e o último exercício a gente vai utilizar o Superman. Excelentes exercícios para quem apresenta retificação da coluna lombar, retroversão pélvica. Então vamos partir agora para o microciclo C, o microciclo mais cabuloso de todos, e como ele é um sujeito que apresenta o dorso plano, o quadril ali dele está no gerê para extensão e a pelve em retroversão, é um quadro em que o glúteo máximo está fraco. Então a gente já começa com o aquecimento local desse músculo. O que a gente vai utilizar com ele? Um frog no solo. A gente utiliza elevação pélvica unilateral. Então a gente faz um aquecimento primeiro para o complexo do glúteo dele. Show de bola isso daí? Perfeito, né? Vamos embora agora para a parte principal do treino. Fizemos o aquecimento, vamos para a parte principal, tá? Como ele é um sujeito que apresenta a retificação da coluna lombar, eu gosto muito de utilizar o primeiro exercício sendo o hack linear. Por que o hack linear? Porque ele vai dar a propriocepção de saber que a lombar dele está fora do banco. Ele vai ter que forçar uma antiversão e vai ter que se manter forçando, porque se ele deixar a lombar retificar, como é o padrão dele, vai encostar no banco e vai saber que está errado. Então, hack linear, primeiro exercício que eu utilizo com esse aluno, beleza? O que a gente pode utilizar com ele também? Um agachamento com halter, para ele já pegar a técnica do agachamento livre, ok? Então já tem o agachamento com halter. A gente vai utilizar com ele também o levantamento terra. Foi exatamente o protocolo que eu utilizei com ele, levantamento terra. Por quê? Porque vai forçar os paravertebrais, a contração isométrica. E como ele é um profissional de educação física, esse aluno que a gente está analisando aqui o quadro, ele vai saber a técnica correta para manter o quê? A bunda sempre empinada, ou seja, forçar uma antiversão pélvica para manter os paravertebrais numa puta de uma contração isométrica para deixar tudo muito bem estabilizado. Então, frog no solo, elevação pélvica lateral de aquecimento, hack linear, agachamento contra levantamento terra. Vamos para elevação pélvica. Eu ia botar a cadeira extensora por último, vamos colocar aqui a cadeira extensora, levantamento terra e elevação pélvica. Esses dois últimos exercícios aqui, o terra vai forçar bastante os paravertebrais, porque é uma contração isométrica para estabilizar a coluna e evitar o colapso, mas é um exercício principalmente focado na hipertrofia e ativação do glúteo máximo, e a elevação pélvica inteiramente focado no glúteo máximo. Então a gente tem frog no solo, elevação pélvica lateral, hack linear, agachamento com halter, cadeira extensora. Depois do agachamento do halter, você pode colocar para ele também o agachamento búlgaro. É um excelente exercício com a distribuição aí do torque entre o joelho e quadril. Se ele ficar com o tronco inclinado para frente, colocar o pé da frente um pouco mais para frente para o joelho ficar em 90 graus de flexão no final da fase excêntrica, vai ser um exercício bem direcionado para o glúteo máximo. E é um bom exercício para ele treinar a coordenação dele, para ele manter a coluna alinhada, pelve e joelho. Então, agachamento búlgaro é extremamente funcional. Vale a pena você utilizar com ele. Termina o treino de quadríceps basicamente com cadeira extensora, já passando para o glúteo. Levantamento terra, elevação pélvica, e a gente pode deixar como finalizado aí o protocolo microciclo C dele, vai ser o suficiente. João, e o treino para isquiotibiais, posterior de coxa? Não vou prescrever agora posterior de coxa para esse aluno. Por quê? Porque nos testes dele, que foi avaliado, você não viu aqui, eu vou explicar já por quê, ele tem um encurtamento muito severo dos isquiotibiais, mas é muito severo de verdade, e também da panturrilha. Então eu prefiro nesse primeiro protocolo de treino dele não estimular os isquiotibiais dele, até porque se a gente analisar a foto dele, ó, ele tem os isquiotibiais de certa forma até avantajados, ó. Ele tem de certa forma, ó, os isquiotibiais dele não estão atrofiados, ele até tá bem avantajado, beleza? A panturrilha também, ó, a panturrilha é bem avantajada, então a gente já tira isso daí da jogada. Por quê? Pra gente focar bastante na tentativa da melhora desse quadro postural dele. E foi exatamente isso que eu fiz, e foi exatamente isso que foi feito para transformar isso daqui nisso daqui em 6 semanas. Tudo seguindo essa metodologia, galera. Você precisa entender que tudo que a gente viu aqui hoje foi feito de forma superficial. A gente não fez a
a avaliação da anamnese dele, não teve o contato para ele dizer quais são as dores que ele tem, as dificuldades, faz todo um mapeamento dele, porque a anamnese também é o princípio de tudo, tá? A anamnese é de suma importância. A gente não avaliou os testes que foram enviados, testes musculares, testes de flexibilidade, testes funcionais, não foi feito nada disso. Então, galera, a gente não botou aqui qual o volume que vai ser do treino semanal dele e tudo mais. Então, tem muita coisa por trás disso, não é só isso daqui, tem muita coisa. E tem um outro detalhe, a gente viu aqui as alterações que ele apresenta, mas eu não te expliquei, não foi dito quais são as causas dessas alterações, quais são os músculos que estão encurtados, teoricamente, quais são os músculos que estão alongados, por que isso acontece, qual a estratégia que vai ser utilizada. Então, isso aqui que a gente viu hoje é só a pontinha do iceberg, só a pontinha minúscula, né? Tem um mundo inteiro por trás disso daí que você precisa dominar. Todo personal trainer precisa dominar a avaliação postural e funcional, precisa dominar a prescrição de treino, saber para que serve cada exercício, por que vai utilizar, para ir só então passar para a musculação em si. Então, meu querido, essa é uma habilidade escassa, mas muito escassa na educação física atualmente. Então, se você quiser se destacar da maioria, se você quiser ser totalmente diferenciado, se tornar uma autoridade, um verdadeiro expert, você precisa dominar absolutamente tudo sobre posturologia aplicado à musculação, beleza? É isso aí, meu querido e minha querida, chegamos ao final de mais uma aula brabíssima aqui pra vocês. E ó, isso aqui é uma aula que poderia estar só dentro de um curso online e tá aqui totalmente gratuito pra vocês. Então, cara, se tu gostou dessa aula, se essa aula foi útil pra você, lembra de deixar o like aqui, se inscrever no canal e, cara, compartilha esse vídeo com teus amigos da área que precisam assistir essa aula. E ó, clica no card aqui em cima para assistir mais conteúdos como esse. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.